Irmãos, peço que abrem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Hoje nós vamos ler do verso 53 até o 72, até o final do capítulo 14. Então, Marcos, capítulo 14, 53 até o final. Marcos 14, 53 diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias reconstruirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Ele disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele e a cobrir o rosto e dar-lhes murros e a dizer: Profetiza! E os guardas o tomaram de bofetadas. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. A criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que Jesus lhe dissera: Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, caindo em si, desatou a chorar. Irmãos, antes de entrar no texto, propriamente dito, nesse texto lido aqui, fazer os comentários referentes a ele, deixe-me fazer uma observação aqui, na verdade, uma correção da última pregação. Ouvindo a última pregação que eu fiz, aqui mesmo do capítulo 14 de Marcos, eu fui tomado de uma surpresa enorme quando eu me vi falando que Jesus ressuscitou no domingo à noite. Sabe quando dá a tela azul, assim, É exatamente o que aconteceu comigo. Eu, em casa, me ouvindo falar essa besteira tão grande. Óbvio que Jesus ressuscitou na madrugada de domingo, como mesmo o texto aqui em Marcos vai dizer, no capítulo 16, no início do capítulo 16. Não sei por que falei aquilo. Na verdade, eu sei, Nossa incapacidade de falar raciocinando às vezes, me pregou essa peça. Mas agora nós estamos na madrugada de quinta para sexta-feira.
Jesus é traído por Judas e entregue nas mãos da liderança judaica. É este o contexto. E os irmãos já notaram que, a partir aqui do capítulo 14, o clima fica tenso. Como o clima fica tenso aqui, até o final desse evangelho, vocês conseguem imaginar como esses dias foram terríveis para os discípulos de Jesus? Depois daquela ceia, depois de irem ao Getsêmani e tudo o que aconteceu ali, percebam como o evangelista narra aqui o terror em cada episódio desse narrado, escrito aqui, registrado para nós, né? Nós temos aqui um plano para tirar a vida de Jesus, um pacto de traição envolvendo um discípulo de Jesus. Temos Jesus revelando que reconhece quem é o traidor, Jesus avisando a Pedro sobre o seu abandono. Temos também a prisão de Jesus à custa da traição de um dos seus discípulos, como ele havia dito já. Temos também o abandono dos discípulos, deixando Jesus sozinho naquela situação. Agora nós temos um julgamento fraudulento em uma sentença injusta. E mais à frente nós teremos uma tortura cruel e uma morte dolorosa e vergonhosa. Terror. O cenário é assustador, o cenário é mostrando grande pavor em várias situações, né? Nos versículos aqui 53 até o 66, nós temos Jesus, então, diante do Sinédrio, que é a Suprema Corte Judaica, e que tinha como missão executar a justiça, interpretando e aplicando as leis, né, a Torá, na nação de Israel, no povo de Israel. Dos versos 53 e 54, então, aqui nós temos Jesus então, sendo levado sozinho diante do Sinédrio, e Marcos nos ajuda a perceber aqui um contraste que há entre a alma, né, o estado do Senhor Jesus naquele momento e o estado de Pedro, né? Jesus ali sereno, tranquilo, diante do sumo sacerdote, e Pedro quase tendo um colapso ali, mesmo estando ainda no anonimato e se escondendo nesse anonimato. A diferença já é brutal, já é gritante entre o estado de espírito na alma, tanto de Jesus como de Pedro, né? Isso mostra a total soberania do Senhor diante das circunstâncias e a consciência dele quanto à sua missão, né? Os versos 55 e 56, eles trazem alguns, dos 55 até o 65, eles nos trazem alguns detalhes sobre Jesus aqui diante do Sinédrio, né? Para o Sinédrio, Jesus era um homem perigoso e, por isso, eles têm feito de tudo para condenar a Jesus, né? Tudo é feito de forma bem acelerada, a gente vê aqui no texto, para não despertar qualquer tipo de defesa, para não dar oportunidade para qualquer tipo de defesa a Jesus. Eles já desejavam isso há muito tempo, né? E agora, como o próprio Senhor Jesus disse lá no Getsêmani, chegou a hora de acontecer aquilo que ele já estava anunciando que iria acontecer para os seus discípulos desde o capítulo 11 desse Evangelho. Então, eu queria levar os irmãos a refletir a respeito de alguns detalhes aqui do julgamento de Jesus diante do Sinédrio. O primeiro detalhe que eu quero destacar aqui é que a prisão durante a noite, naquele momento da história, para aquele povo ali, era algo ilegal. O acusado de um crime capital, como era o que eles estavam buscando em Jesus, só poderia ser julgado à luz do dia e em público. O que está acontecendo aqui é que nós estamos entre meia-noite e 3 horas da madrugada, né, em plena madrugada, então, e numa sessão fechada, as portas fechadas, só o Sinédrio e o Senhor Jesus. Outro ponto também
é que a prisão foi fruto de uma conspiração. A gente vê isso, né? E o texto tem deixado isso bem claro para a gente, que é uma conspiração que está acontecendo ali. Os guardas que prenderam Jesus e trouxeram ele para o Sinédrio não tinham uma ordem legal para fazer isso, principalmente naquelas circunstâncias, naquele momento do dia, né? A gente pode ver que o Sinédrio ele não está preocupado com a verdade. O que eles querem é uma justificativa para matar o Senhor Jesus. Já começou tudo errado, né? Começou tudo errado. O verso 55 diz que os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. E não achavam. O desejo deles é matar Jesus. Os fariseus e os herodianos já estão tramando isso há muito tempo e agora chegou a oportunidade. E eles tramam isso e vão querer fazer isso acontecer a qualquer custo, né? Outro ponto também que a gente precisa ter consciência é que não poderia haver um julgamento sem que houvesse uma audiência prévia, né? A lei previa que era necessário haver uma audiência prévia somente para apresentar a acusação que está sendo feita àquele que vai ser julgado. Mas aqui nós temos que Jesus foi levado diretamente do Getsêmani para o Sinédrio, sem ter a informação prévia sobre o que estava sendo acusado. A respeito do quê? Qual que é a acusação? Mais outro ponto falho aqui no julgamento de Jesus, né? Outro ponto é que era necessário ter testemunhas confiáveis para que testemunhasse no Sinédrio. Em caso de crime capital, como era esse aqui, era necessário ter mais de 2 testemunhas de acusação. Se houvesse somente uma testemunha de acusação, ela seria desconsiderada. E se tivesse 2 ou mais testemunhas de acusação, deveria haver concordância em tudo que eles dissessem, para evitar justamente a conspiração, né? Mas o que a gente vê no verso 56 é que o evangelista diz que muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, testemunhos arranjados aqui, forjados, talvez alguns até suspeitam que tenham sido comprados, né, esses testemunhos aqui. Outro ponto também interessante e importante a ressaltar é que havia penalidades para testemunhas falsas, né, em caso de depoimento fraudulento, como está acontecendo aqui. Por quê? Porque o perjúrio era punido de morte, por caracterizar aqui o descumprimento do 9º mandamento, né? Falso testemunho. O verso 58, nós temos alguns dizendo: ouvi declarar, falando a respeito do Senhor Jesus, né? Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E aqui é uma grande mentira, né? Acima de tudo. No Evangelho de João, lá no capítulo 2, o que a gente tem é Jesus afirmando que se eles destruíssem aquele santuário, né? Destruir esse santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. E Jesus, acima de tudo, ele não estava falando do templo como santuário, mas ele estava falando a respeito do seu próprio corpo, já falando e profetizando e anunciando o que iria acontecer e que estava para acontecer aqui. Mesmo que eles o matassem, ele em 3 dias ia ressuscitar. E ele está falando a respeito do seu corpo, então, e da incapacidade que aqueles homens ali têm de detê-lo. Mesmo que eles o matem, ele ressuscitaria. Mas o fato é que o que nos parece é que nada aconteceu com essas testemunhas falsas, forjando um depoimento, apresentando um falso testemunho, e nada acontece com essas testemunhas falsas, porque eles estavam fazendo o jogo do próprio Sinédrio, né? Outro ponto importante é pensar a respeito dos direitos
daquele que estava sendo acusado. O acusado tinha o direito de um defensor. Essa prática já é a prática precursora da garantia de ter um advogado hoje em dia, né? Jesus não teve ninguém do seu lado ali para o defender. Outro ponto falho desse julgamento. O acusado ele não poderia também ser obrigado a testemunhar contra si mesmo, falar alguma coisa que o condenasse. E o que a gente vê aqui é Jesus se mantendo calado, e isso provoca a ira de Caifás. E Caifás fica irado por isso. No verso 60 e 61, vemos o sumo sacerdote fazendo Jesus falar, né? Provocando a Jesus para que ele fale. Verso 60 diz assim: levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Olha só a insistência do sumo sacerdote quanto a isso, né? No verso 63, nós temos, então, Caifás, ele manifestando aqui toda a sua ira, uma ira irracional contra o Senhor Jesus. Ele condena Jesus sem esperar a apreciação dos demais, né? Ele levanta toda essa situação. Ele faz uma pergunta, ele mesmo descartou a necessidade de mais testemunhas também, diz ali no texto, e também dispensou a necessidade de haver mais julgamento. Que necessidade temos, diz ele, né? Mais um detalhe a ser notado aqui nesse julgamento de Jesus, um julgamento fraudulento. Outro ponto que eu queria destacar aqui é que, quanto à responsabilidade do Estado, né, em situações como essa, a gente pode entender que o ônus da prova aqui ele era todo do Estado. A condenação não podia ser baseada somente na acusação ou na confissão daquele que estava sendo acusado. A lei judaica não admitia a confissão sob a confissão da pessoa, né, sob a crença que o Estado jamais poderia se basear somente no que a pessoa disse. Era preciso testemunhas, né? Então, o Estado não poderia condenar ninguém pelo aquilo que ela falou com a sua própria boca. O condenado, ele poderia estar, por exemplo, sendo obrigado a fazer isso, né? E era obrigação do Estado proteger, de certa forma, aquele que estava ali sendo condenado por conta disso. Já havia também a consciência de que uma pessoa é inocente até que se prove ao contrário, e a palavra da pessoa ela não poderia ser definitiva num julgamento como esse. Mas o que a gente vê aqui no julgamento de Jesus é essa predisposição de condená-lo. Então, eles pegam a palavra do próprio Senhor Jesus para servir de base para a sua condenação. Por fim, irmãos, outro detalhe importante que a gente precisa perceber aqui nesse julgamento do Senhor Jesus é que o Sinédrio era responsável, então, em última análise, por cuidar do acusado. O Sinédrio deveria julgar a causa da pessoa com base em evidências. Os membros do Sinédrio eles não tinham liberdade, não poderiam atuar inteiramente como fonte de acusação, mas é o que a gente está vendo aqui. Caifás, ele acuando Jesus, né, dizendo frases como do tipo: nada responde a estes que depõem contra ti, lá no verso 60. E isso me faz lembrar já, né, a profecia de Isaías 53, quando diz que, anunciando a vinda do Messias, ele diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
está cumprindo aqui, né, a palavra de Deus, a profecia, e Caifás aproveita aqui esse silêncio de Jesus para usar novamente como prova da sua condenação. Caifás, ele não permanece na posição de juiz e agora ele assume a posição de acusador. Que coisa, que situação triste, terrível, né? Assustadora. Qualquer um que visse esse julgamento, que presenciasse esse julgamento, perceberia, não, tem alguma coisa errada aqui. Há uma predisposição aqui, notória, para condenar esse homem, para tudo, né? Não é assim que a coisa deve acontecer. Parece que está havendo um complô aqui contra esse homem. E é realmente o que está acontecendo, né? Caifás, a uma certa altura, ele faz a pergunta crucial, né? E essa palavra é oportuna, né? Uma pergunta crucial. És tu o Cristo, Filho de Deus bendito? Verso 61, pergunta Caifás. E a resposta de Jesus é a mais verdadeira e honesta possível. Jesus diz: eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. A resposta de Jesus é direta. E é com base nessa resposta verdadeira, honesta, que ele é condenado. Uma pergunta maldosa, mas, num certo ponto, adequada, e uma resposta honesta e verdadeira condenam o Senhor Jesus. Ele responde essa pergunta de Caifás, já apontando para a sua segunda vinda, né? É interessante como Jesus usa bem as palavras, né? Como o Senhor que é. Eu sou é mais do que uma simples afirmação de que Ele é o Messias. Jesus aqui, se Ele fosse um falso profeta, se dizendo ser o Messias, ele não continuaria essa farsa nesse momento, ele recuaria justamente para não ir para a morte. Mas Jesus, ele é honesto, verdadeiro, sincero, e responde com a única resposta que ele poderia dar, e sendo ele o Senhor da verdade, né? Mas Jesus usa aqui o nome de Deus para se manifestar, para se identificar nele. Ele usa o eu sou. Este é o nome de Deus venerado no Antigo Testamento. E quando aquele sumo sacerdote ouve isso, ele fica aterrado, né? Jesus, ele está afirmando que a sua pessoa, que ele próprio, é a expressão do Deus vivo, do Deus Criador, do Deus de Israel, do Deus a quem aqueles homens servem ou dizem servir. Jesus ainda faz a referência aqui às palavras do profeta Daniel, né, falando aqui a respeito de ser ele o Filho do Homem, né? Daniel, quando ele fala isso aqui se referindo ao Messias que virá em julgamento como o Filho do Homem, né? Daniel, lá no capítulo 7, verso 13, fala a respeito disso. E lá o texto diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem. E Jesus se coloca como sendo esse, que vem nas nuvens do céu como Filho do Homem. E aqui a imagem aqui do Filho do Homem é mais do que a imagem de um descendente simplesmente de Davi. Aqui é o Messias que é superior a Davi, o Messias que vem, como o próprio Salmo, o Davi fala no Salmo 110, né? E é como se Jesus estivesse dizendo assim: ó, eu sou o Senhor Deus. E hoje vocês me julgam, mas um dia vocês verão o Filho do Homem, ou seja, eu mesmo, vindo nas nuvens, e julgarei a todos vocês. Hoje vocês me julgam, mas o fim de vocês também já está preparado. Eu julgarei toda a terra, julgarei todos
de forma justa. Hoje, o julgamento é injusto, porque são vocês que fazem, mas eu voltarei em glória e julgarei todos de forma justa. Último detalhe aqui que eu quero destacar a respeito desse julgamento é que o anúncio do veredito ele não poderia ser dado no mesmo dia, mas é isso que acontece. Não seria esse o ponto que se enquadraria nas leis que eles deveriam cumprir, né? Agora, em poucas horas, durante a madrugada, o Sinédrio acusa e condena Jesus. É isso que nós estamos vendo aqui. Nós temos agora a reação do sumo sacerdote ao ouvir a palavra de Jesus aqui, dizendo que ele é o Filho do homem que virá sentado nas nuvens, como o Todo-Poderoso, julgará a todos. Quando o sumo sacerdote, como Caifás, ouve isso, ele rasga suas vestes e diz que mais necessidade temos de testemunhas. Para Caifás isso era suficiente. E aqui ele rasga suas vestes, né? E agora nós temos essa reação aqui extremada do sumo sacerdote, né? De Caifás. Ele rasga suas vestes e diz essas coisas. E Caifás aqui rasgando suas vestes é algo também, é um acontecimento também bem emblemático, né? Rasgar as vestes estava sempre associado à vergonha diante de uma blasfêmia dita, né? Mas nesse caso também aqui nós podemos ver este ato apontando, inclusive, para o fim da era sacerdotal. Não faz mais sentido ter um sumo sacerdote dessa linhagem, da mesma maneira que não faz mais sentido ter um templo nos moldes que era o templo de Jerusalém naquele momento. A cegueira do sumo sacerdote e a corrupção do sistema religioso só confirmam que realmente acabou o tempo do templo e acabou a era sacerdotal. Rasgue, sim, Caifás, as suas vestes, porque não representam mais nada para a nação de Israel. Não representam a verdade. Não luta o sumo sacerdote pela verdade, não está preocupado com a verdade, mas sim por cumprir a sua própria vontade naquele sistema religioso agora falido. Ele diz: ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Tudo combinado, e Jesus sendo o alvo de toda essa trama. Mas temos ainda um outro detalhe: este veredito ele não era definitivo, não era ainda uma sentença definitiva. O Sinédrio não tinha, naquele momento da história, autorização para matar ninguém sem o consentimento de Roma. E agora os líderes judeus, que já haviam decidido que Jesus deveria morrer, eles precisavam da autorização de Roma para que isso acontecesse. Então, o que os judeus fazem e poderiam fazer naquele momento, naquela altura dos acontecimentos, era levar essa acusação para que os romanos agora dessem autorização, julgassem o caso e dessem autorização para que eles pudessem crucificar, matar o Senhor Jesus. Os judeus, então, encaminham Jesus para Pilatos. E agora fica muito claro que os judeus eles não estavam preocupados realmente com a verdade. O que eles realmente queriam eram provas para apresentar diante de Pilatos, que era o administrador romano na província ali da Judéia, né? É importante também fazer os irmãos lembrar que João, lá em João 18, 21, ele chega a citar que Jesus ele questionou o sumo sacerdote, né? E lá no capítulo 18 de João, verso 21, Jesus pergunta: por que me interrogas? Essa é a pergunta de Jesus lá. E por que Jesus faz essa pergunta lá? Não é que ele estava com medo ou não queria ser interrogado, mas
ali o texto mostra que Jesus tinha plena consciência que tudo estava errado. Tudo estava errado. Não havia nenhuma condenação e todo o procedimento não estava de acordo com aquilo que a lei de Israel estabelecia. E Jesus pergunta, agora, durante a noite, sem eu saber do que estou sendo acusado, diante do sinédrio, de madrugada, as portas fechadas, por que está fazendo isso? Ali era uma maneira de Jesus também mostrar o quanto todo esse processo ele é fraudulento, não faz sentido algum. Mas era assim que deveria acontecer. Porque como matar aquele que não tem pecado nenhum? Como condenar aquele que não tem nada que possa depor contra ele? Como matar aquele que não merece a morte, a não ser baseado no pecado dos próprios acusadores? E foi realmente para isso que ele veio, no final das contas, morrer por causa do pecado de muitos e atrair para ele aqueles que são separados para estar nessa posição. E o Senhor Deus, na sua soberania, Ele usa toda essa situação, usa do pecado do próprio homem para fazer cumprir o seu plano de morrer, de o Filho morrer no lugar de pecadores. O verso 65 ainda diz que puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir o rosto e dar-lhe murros, e a dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram de bofetadas. Começa a agressão física, os insultos. Mais uma vez, a profecia a respeito do Senhor Jesus está se cumprindo. O Salmo 22, capítulo 12, o versículo 12 e 13, falando a respeito do Senhor Jesus, diz: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Uma referência bem oportuna a esse momento, e talvez ainda mais oportuna para quando Jesus ele está na cruz, sendo pregado e sendo humilhado, escarnecido. Essa é a história aqui, é uma história que ressalta a firmeza, a calma, a dignidade de Jesus, em contraste com o terror dos seus adversários. Jesus era uma figura indesejável para aquela liderança ali. Existia um verdadeiro ódio e um certo temor das consequências do ministério de Jesus. Por isso, isso chega a esse ponto. Jesus, o homem perfeito, o enviado de Deus, agora sendo entregue às mãos dos seus inimigos e passando por esse momento de tamanha opressão no julgamento fraudulento. No final desse trecho aqui que a gente leu hoje, nós temos do 66 até o 72, nós temos Pedro negando Jesus, como ele havia dito. Enquanto tudo isso acontece com Jesus lá dentro, na casa de Caifás, Pedro é surpreendido no pátio. Pedro estava ali à espreita, acompanhando Jesus de longe, mesmo tendo-o abandonado, e Pedro nega conhecer Jesus conforme Jesus já havia falado. Dá para perceber aqui, né, o contraste deste episódio com aquele em que Pedro afirma que Jesus é o Cristo, lá no capítulo 8, verso 29. Pedro diz e reconhece que Jesus é o Cristo, mas agora Pedro se mostra como alguém que realmente não compreende o que é ser o Cristo. Quem é verdadeiramente Jesus? E Pedro se sente ameaçado e Pedro reage da pior forma possível, né? Pedro nega Jesus e chega até a praguejar, como diz ali no verso 71. Quando o galo canta, por fim, Pedro se lembra das palavras do Senhor e aí ele desmorona. E aí ele cai na real. Ele vê verdadeiramente quem ele é e quem é Jesus.
o Senhor havia falado. E realmente está acontecendo tudo que ele falou que haveria de acontecer. É importante a gente tirar algumas conclusões ou algumas lições para nós desse trecho aqui das Sagradas Escrituras. E eu começo com o primeiro ponto, destacando o falso testemunho sobre Jesus. Aquilo que aconteceu lá. Aqueles homens carregados de razões egoístas levaram Jesus para essa situação, levantando falso testemunho a respeito de Jesus para levar Jesus à morte. Como é importante conhecer bem o Senhor Jesus e não fugir desse conhecimento. É importante conhecer Jesus para não cairmos na conversa daqueles que insistem em apontar para nós um Jesus que não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras, o Filho do Homem, o justo juiz. Se alguém apresentar para você Jesus, um Jesus que não seja este, que no final das contas é o verdadeiro Deus, o justo juiz, o Filho do Homem, como dito em Daniel, com autoridade, não aceite. Esse Jesus verdadeiro, o Jesus verdadeiro é esse. Não é um Jesus frágil, sujeito às suas vontades, que vai correr sempre atrás de você para que você seja feliz aos seus modos, a sua maneira de pensar felicidade. Não. O Senhor Jesus, ele tem parado para você a felicidade eterna, segundo aquilo que ele determinou ser a felicidade eterna. Isso está dentro da sua verdade revelada a nós. Qualquer Jesus fora desses padrões é um Jesus fraudulento. Como é importante a gente não cair no erro de criar um Cristo segundo a nossa imaginação e que não se pode encontrar na Bíblia. Devemos fugir disso. Precisamos ter cuidado, especialmente quando passamos em momentos difíceis, como nós temos passado atualmente, porque são nesses momentos de dificuldades que nós somos tentados a criar imagens que, segundo a nossa própria concepção, podem nos dar segurança. Mas essas imagens de um Cristo diferente do Cristo das Escrituras, elas não passam de falsas imagens e se transformam, na verdade, no final das contas, em ídolos que nós seguimos, pensando estar seguindo o Senhor Jesus verdadeiro. A consequência disso é que nós podemos cair no erro de julgar e condenar na nossa mente aquele que é o verdadeiro Senhor Jesus, revelado nas Escrituras. Mas cuidado, irmãos, cuidado, amigos, Ele é o verdadeiro Senhor que reina sobre o universo e um dia Ele voltará em glória e julgará cada ação e cada pensamento que passa pela nossa cabeça. Jesus é o Rei vitorioso do último dia. Esse é o Senhor Jesus das Escrituras. E as circunstâncias que vivemos no nosso dia a dia não apagam essa verdade. Jesus é aquele que tem domínio sobre todas as coisas e um dia virá e julgará todas as coisas e acabará com todo o mal que nos assola hoje em dia. O grande juiz do universo é o Senhor Jesus. Por isso é importante lembrar das palavras de Paulo, palavras que, encontradas lá em Filipenses, nos ajudam a refletir a respeito de quem é Jesus. Aquele texto que nós já lemos aqui no início desse culto, e eu vou ler novamente, lá em Filipenses, capítulo 2, versos 5 até o 11. Paulo aos Filipenses diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem,
e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. É dessa forma que seremos benditos do Senhor. Pedro foi bendito do Senhor. Ele foi bendito por Jesus. Mateus 16, 17, lá nós temos Jesus dizendo a Pedro, a Simão Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o Pai que está nos céus. Mas Pedro, ele estava sujeito ainda à queda, como todos nós, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele era também aquele que estava de pé, mas precisava vigiar para que não caísse. Como nós também estamos nessa condição. Como nós podemos, irmãos e amigos, evitar ser testemunhas falsas contra Jesus? Cair nesse sentido, negar nesse sentido. Como nós podemos ser testemunhas falsas contra Jesus nesse momento da nossa vida? Nós seremos sempre testemunhas falsas contra Jesus quando nós nos escandalizarmos dele, quando nós o abandonarmos, quando nós negarmos ao Senhor Jesus das Escrituras. No final desse texto lido, o que temos diante de nós é a vida de um fiel discípulo de Jesus que sucumbe à tentação, àquela provação que ele está passando e nega ao Senhor Jesus. É isso que nós temos. Mas depois, esse fiel discípulo que vem seguindo Jesus, ele se arrepende e ele é perdoado. Isso nós podemos ver e comprovar no Evangelho de João, no capítulo 21, verso 15 e 16, diz: depois de terem comido, isso aqui é um momento depois da ressurreição do Senhor, depois da sua morte, né? Depois de terem comido, João 21, 15, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas, ou apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque, por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Queridos amigos, o homem ele só consegue se desvencilhar das suas fraquezas e do pecado que o escraviza quando ele se encontra com o Senhor Jesus ressurreto. Busque o Senhor Jesus ressurreto. Se desprenda do seu pecado. Se desprenda, livre-se da sua fraqueza.
espiritual. É no Senhor Jesus que você vai ser fortalecido. É no Senhor Jesus que você vai encontrar essa graça maravilhosa que nos faz conhecê-lo e ter a vida eterna. Aos queridos irmãos, eu lembro que como é importante lembrar disso. Nós somos fortalecidos pelo Senhor. Mesmo que venhamos a cair, sempre que o arrependimento alcança nosso coração, nós temos o consolo do Senhor, nós temos a restauração vinda da parte de Deus. E é isso que aconteceu com Pedro, e é isso que pode acontecer com cada um de nós. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus para a salvação da tua alma. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Esse trecho das Escrituras que mostram o terror do julgamento que o Senhor Jesus teve que passar para que no dia final o nosso julgamento não fosse um terror para nós. Te louvamos, ó Pai, porque hoje temos a certeza que temos um advogado justo, temos aquele que nos defende diante de todas as acusações, temos um justo juiz que julga todas as coisas com retidão e temos a nosso favor o pagamento da nossa sentença já garantida no sangue de Jesus. Ó Senhor, obrigado por ver, ó Pai, na pessoa do Senhor Jesus a nossa salvação. Obrigado, Pai, porque o Teu Filho, nosso Senhor Jesus, é aquele que tem poder, que tem capacidade para assumir a nossa culpa e vencer a morte da maneira que fez. Esperamos um dia vê-lo retornar em glória nas nuvens, como o Filho do Homem, o Senhor, o justo juiz, que julga com retidão, e nos alegrar nesse momento, Senhor, nos alegrar desse dia, onde não experimentaremos a morte eterna, mas sim nos veremos livres, ó Pai, de todo o pecado que tenazmente nos assedia todos os dias da nossa vida, Senhor. Obrigado pela misericórdia Tua, pela Tua graça, porque mesmo que ainda vivemos numa condição onde negamos a Ti, onde abandonamos a Tua verdade, temos o Espírito Santo em nós que nos acusa, nos revela, nos constrange, gera em nós arrependimento, e que nós ouvimos de Ti é que nós somos amados por Ti. Nós Te louvamos, ó Pai, por essas verdades preciosas, ó Pai, das Escrituras, que nos dão esperança, até mesmo para viver em dias difíceis como esses que estamos vivendo, Senhor. Alimenta a Tua igreja dessa forma, Senhor, aquece os corações, anima o Teu povo, Senhor, é o que Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, aqui termina o nosso culto. Desejo que todos tenham uma semana abençoada por Deus. Amém.